Olá, tudo bem? Neste capítulo, vamos falar sobre os regimes de capitalização. Mas antes de começarmos, temos que dar uma relembrada no conceito de juros, até mesmo porque esse cara é o ator principal das relações financeiras. Podemos simplificar o conceito de juros como sendo o aluguel recebido ou pago pelo uso de um certo capital financeiro em um determinado tempo, ou seja, quando emprestamos uma quantia em dinheiro por um determinado período, costumamos cobrar um certo valor, que chamamos de juro, de forma que, no final do período, iremos receber não só o valor que foi emprestado, mas também uma quantia compensatória pelo fato de a pessoa que pegou emprestado o dinheiro ficou utilizando o mesmo nesse período. É um aluguel propriamente dito. O Manual de Cálculos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios define juros da seguinte forma: juros são rendimento do dinheiro emprestado, ou seja, é a recompensa pela privação do uso do dinheiro. Os juros classificam-se em convencionais ou remuneratórios, quando estabelecidos por meio de contrato entre as partes, legais, quando decorrem da lei, moratórios, quando constituídos como indenização pelo atraso no pagamento de dívida, têm caráter punitivo, e compensatórios, quando estipulados para compensar alguém de algum prejuízo. Por sua vez, os juros, em qualquer uma das classificações referidas, pode ser simples, os que contam tão somente sobre o capital, e compostos, os que contam sobre o capital acrescido dos juros produzidos anteriormente. Agora vamos conhecer os principais elementos de uma operação de juros. São eles: o capital, será representado pela letra C, que é o valor do dinheiro emprestado. Também é chamado de principal, valor presente, valor atual, montante inicial, entre outros. Teremos os juros, representado aqui pela letra J, que, como vimos, é o valor cobrado pelo empréstimo do capital por um determinado período. Temos a taxa de juros, que será representada pela letra I, e representa os juros numa certa unidade de tempo. Por isso, ela sempre deverá definir a unidade de tempo. Por exemplo, a taxa de juros é de 2% ao mês ou 24% ao ano. Nós temos o tempo, que será representado pela letra N, e quando falamos em tempo, estamos nos referindo ao número de períodos. E teremos o montante, representado pela letra M, também conhecido como valor futuro ou montante final. É o valor do capital mais os juros no final do período. Pois bem, os juros normalmente são classificados em simples ou compostos. O montante pode ser calculado segundo duas convenções de cálculos, chamadas de regimes de capitalização. Nós temos a capitalização simples, que usa juros simples, e a capitalização composta, que usa juros compostos. Nessa aula, vamos analisar a capitalização simples. Vamos entender como isso funciona na prática? Então vamos lá. No regime de capitalização simples, os juros calculados em cada período têm sempre o mesmo valor, porque são calculados sempre sobre o capital inicial, sem incorporar à sua base de cálculos os juros calculados nos períodos anteriores. Então vamos fazer a seguinte simulação. Eu tenho um capital de R$10.000, uma taxa mensal de juros de 1% por um prazo de 3 meses. Agora, vamos calcular o valor dos juros, período por período. Para calcular o juro produzido em cada período, basta multiplicar o capital inicial pela taxa de juros, conforme essa nossa fórmula que está aqui na cor cinza, ok? Vamos lá. Eu vou digitar igual o capital inicial vezes a taxa. Temos aqui R$100 de juro para esse período. Como o juro sempre é calculado sobre o capital inicial, vamos ter o mesmo valor de juros para os outros períodos. Então temos igual capital inicial vezes a taxa para o período 2. E no período 3 será a mesma coisa. Agora vamos calcular os juros produzidos para toda aplicação utilizando a fórmula de juros totais que está aqui, essa daqui da cor laranja. Essa fórmula calcula o valor total dos juros no final da aplicação. Note que foi inserido o elemento tempo na fórmula. Vamos digitar aqui
total de juros e aqui vamos calcular seu valor. Então eu tenho igual capital inicial vezes taxa vezes tempo, que seria o nosso prazo. Temos R$300 de juros no final da aplicação. Agora vamos calcular o montante utilizando nossa fórmula de cor azul. Então temos que montante é igual capital inicial mais os juros totais, que dá 10.300. Ok? Pronto. Nós calculamos o montante utilizando as fórmulas de forma separada, para que você entenda melhor a evolução da capitalização simples. Pois bem, você percebeu que os juros calculados a cada período não são capitalizados? Somente ao final do período de aplicação é que o total de juros se juntará ao capital inicial, formando assim o montante. Por isso que chamamos de capitalização simples, pois ela só acontece uma vez, no final do período de aplicação. Agora nós vamos aplicar aqui a fórmula única, que é esta verde aqui. Então vamos lá. Eu vou aplicá-la aqui ao lado para ver se dá o mesmo resultado. Temos igual capital inicial vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa vezes o período e fecha parênteses. Tá aí, o mesmo valor calculado. Pois bem, dessa forma, tivemos um entendimento de como funciona o regime de capitalização simples. É importante ter esses conceitos fixados, pois mais na frente iremos aplicá-los na análise dos sistemas de amortização. Na próxima aula, vamos estudar a capitalização composta. Eu deixo aqui o meu abraço e até lá.